Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, analisando a derrota deste domingo do Santos para o Atlético Mineiro por 2-0. Deixarei os recados dos nossos patrocinadores para o final do vídeo, porque afinal de contas tem muita coisa entalada na garganta e a gente tem que falar hoje a respeito desta derrota para o Atlético Mineiro. Que tem alguns detalhes que tem que ser analisados. Aliás, eu deixei o jogo passar um pouco, né? Terminei de fazer algumas coisas e tal para poder refletir sobre o que eu ia dizer aqui. Porque assim, é muito fácil eu chegar aqui e jogar para a torcida, né? Tipo esses jogadores que dão carrinho na bola que sabe que não vai chegar para fazer um H com o torcedor. Eu podia vir aqui hoje vomitar uma série de impropérios, falar um monte de coisa, e acho que sinceramente nesse momento não seria construtivo. Tá todo mundo de cabeça quente. Eu sei que independentemente do que eu diga aqui, muitos não vão gostar do que eu vou falar, outros vão dar opiniões divergentes da minha, e as pessoas podem fazer isso com a maior tranquilidade, desde que tenham educação e respeito pela opinião dos outros. Muito bem. O Santos tem 15 vitórias no Campeonato Brasileiro, 6 derrotas e 6 empates. Ou seja, em 21 oportunidades, o Santos não foi superado pelo adversário dentro do Campeonato Brasileiro. O Santos atingiu contra o Ceará uma pontuação, né, uma colocação no campeonato muito superior àquela em rodadas futuras do que foi o Campeonato Brasileiro passado. Enfim, a campanha de 2019 já é disparadamente melhor do que a de 2018. Sem Gabigol, sem Bruno Henrique e sem Rodrigo, diga-se de passagem. Muito bem. O que eu estou querendo dizer aqui? Estou querendo colocar passar pano quente, né? Passar pano aí na atuação do Santos. Mas vejam, senhores, o Santos dificilmente repete uma escalação. O trabalho do Sampaoli é este. Se as pessoas acham que o Santos tem que ter um treinador que repete escalações com constância, contrataram o cara errado. E eu não estou falando aqui para o torcedor, não, estou falando para dirigente, para presidente, para gerente executivo, para membros do comitê de gestão. Se vocês hoje estão incomodados com o jeito que o Sampaoli trabalha, vocês demonstraram falta de conhecimento, porque ele sempre trabalhou assim, né? Então não dá para dizer que, olha, o Sampaoli... Ah, mas por que outros times jogam sempre com a mesma escalação? Repare, os jogadores do Santos que são incontestáveis, eles jogam toda hora, né? Salvo uma exceção que eu vou dizer aqui. Pituca, o Soteldo, via de regra o Sacha joga, o Gustavo Henrique, o Lucas Veríssimo, né? São jogadores, digamos assim, espinha dorsal do time, são incontestáveis. Se você tivesse no seu elenco, por exemplo, uma linha de frente como a do Flamengo, Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gerson no meio, alguém em sã consciência tiraria esses jogadores de campo? Né? Acho que não. Eu acho que vocês já perceberam que existe uma diferença. E eu não estou dizendo aqui que o Santos perde porque o elenco é mais fraco que os outros. Eventualmente perde porque o elenco é mais fraco que de outros times. Aliás, times que vivem situação pior do que a do Santos no campeonato, tem jogadores que o Santos não tem. O Santos não tem o Nico Lopes do Inter, que perdeu para o Vasco em casa neste domingo. O Santos não tem o Thiago Neves, do Cruzeiro, que está saindo agora da zona de rebaixamento. O Santos não tem o Wagner Love, da campanha instável do Corinthians. O Santos tem os jogadores que estão aí, eu não vou nem nominar todos, porque os senhores sabem muito bem quem são. Então, agora se começou a dar oportunidade, como foi dado no Campeonato Paulista para o Caio Jorge, para o Thailson, que entrou até bem na partida, eu achei, contra o Atlético Mineiro. Mas eu vou insistir na tese que é um time em construção, que precisa superar o próprio desconhecimento do próprio elenco em relação às ideias do treinador e fazer com que isso seja assimilado com o tempo. Passa por conhecer por parte do Sampaoli também o jeito de jogar do futebol brasileiro. Ele reclamou de novo de cera, e aqui se faz esse tipo de coisa mesmo, não há honestidade nesse aspecto. Os times fazem cera mesmo, eles desrespeitam quem paga o ingresso, é uma parte da nossa cultura pobre do futebol brasileiro. Ele não está acostumado com isso, né? Enfim,
e o próprio torcedor que não tem a cultura de entender a mudança constante dos times, né? As modificações que são feitas de acordo com a característica do adversário. Por que eu estou falando isso? Porque assim, quando o Santos ganhou seus principais jogos na temporada, em que ele ganhou, o torcedor saiu plenamente satisfeito, ele ganhou assim, de um jeito que o adversário não respirou. O Palmeiras foi o último exemplo, né? Como já tinha acontecido com o próprio Atlético Mineiro, como aconteceu contra o Corinthians, como aconteceu em outras partidas, em que o adversário simplesmente não viu a cor da bola. E via de regra, neste Campeonato Brasileiro, tirando os abortos da natureza, como o jogo contra o Ituano, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, essas coisas bizarras que aconteceram na temporada do Santos, mas as derrotas do Santos foram muito construídas em cima de erros individuais. E em momentos do jogo em que o time estava não sei onde com a cabeça. Eu não sei se esses jogadores do Santos têm essa necessidade de ter um coach, né, que é esse motivador, uma figura motivadora, ou fora de campo ou dentro, porque tem time que tem jogador coach, que é o caso desse Luan aí do Atlético, ele corre. Eu não acho que ele seja lá grande jogador, mas ele é bom e corre muito. E ele fica do lado de fora gritando e coisa e tal, né? Motivando. E acho que tem jogador que tem essa necessidade. O Jean Mota, depois da partida, falou: entramos desligados. Se o próprio jogador fala entramos desligados, como é que a gente coloca na conta do esquema tático uma derrota como essa? Porque foi exatamente a mesma coisa que aconteceu contra o Cruzeiro. Aliás, não sei que água que tem em Belo Horizonte, que criptonita tem na água de Belo Horizonte, que faz mal para o time do Santos, que vai para lá, né? Ou é a comida mineira, não é possível. Os caras entrem em campo dormindo. Aí alguém me manda uma mensagem assim no Twitter: o Jorge estava fora de posição, estava jogando de terceiro zagueiro. Como assim, meu amigo? Ele estava na posição dele, de lateral esquerdo. Ele não jogou de terceiro zagueiro. Eu vou fazer uma comparação com o que aconteceu contra o Palmeiras. O Santos colocou o Pará porque o Palmeiras tinha jogadores mais rápidos, né, para marcar. E o São Paulo entendeu que para um lateral que não passasse do meio de campo, o Pará ia dar conta do recado. Ele fez a mesmíssima coisa contra o Atlético Mineiro. Ele colocou o Lucas Veríssimo como um lateral falso, como um zagueiro pela direita, para que o Sr. Jorge jogasse com liberdade pela esquerda, né? E na primeira bola esticada para dentro da área, ele fica olhando a bola, erra o passo, até coçou o ouvido, e deixa o jogador do Atlético dominar a bola e bater cruzado. Aliás, um chute mascado, o seu Everson tinha que ter defendido, mas sobre o Everson eu vou falar depois, né? Então assim, por que se pensou num lateral, um zagueiro na lateral? Para combater o jogo aéreo do Atlético, inclusive. Porque, assim como 80% dos times brasileiros, o Atlético joga como os senhores viram, dando bicão, inclusive o goleiro. A bola chegava no goleiro e ele chutava não sei para onde. E a torcida vibrava com chutão, né? Essa é a grande diferença do nosso futebol para o futebol da Europa, né? E dá-lhe chutão, e dá-lhe esticão, e dá-lhe bola na área. Aí, escanteio, ninguém sobe, com um zagueiro de 40 anos do Atlético Mineiro. O goleiro, que a bola, dizem, né? A bola na pequena área, cadê o goleiro para socar? Não socou, ainda caiu com a bola para dentro do gol. Empurrou para dentro do gol. Você toma um gol desse com 30 segundos e depois um outro de escanteio, e o Santos com a dificuldade natural que tem para reverter resultados e para meias e atacantes finalizarem com eficiência em gol, fica realmente muito difícil de você dizer que o problema foi o esquema tático. Por isso que eu fiz aquele levantamento e trouxe aquela estatística no começo do vídeo. São 15 vitórias, 6 empates, não é isso? E 6 derrotas. Os senhores afiançam, os senhores têm garantia que se o Santos tivesse jogado nestas 6 derrotas com o Vitor Ferraz, que metade da torcida detesta, ou com o Pará, que a outra metade detesta, o resultado seria diferente? Alguém tem condição de afiançar que seria diferente? Será que se não fosse pelo trabalho que é feito, o Santos teria vencido algumas partidas como venceu na temporada? Como o segundo melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Pode até ser que mude no final da rodada. Não sei dizer. Mas assim, é muito cômodo chegar aqui e falar assim, esse esquema com 3 zagueiros. Tem gente que já fala antes, tem gente que fala durante, tem gente que insiste, né? Pessoas do ambiente do clube, gente que, né, inclusive frequenta os bastidores do Santos, este careca isso,
este argentino, aquilo. Bom, a gente acabou de ter um caso tenebroso aí dentro da Vila Belmiro por xenofobia, preconceito, racismo. Né? Os senhores acham que o trabalho no frigir dos ovos tem erros, tem falhas? Óbvio que tem. Claro que tem. Aliás, eu vou dizer aqui, o Sampaoli, ao meu ver, lá atrás, quando ele falou que ia colocar o Everson para jogar porque ele era bom com o pé, ele não bateu uma falta no Santos até agora. Eu não me lembro de um gol que tenha sido iniciado com uma bola que ele tenha metido direto para alguém sair lá e fazer. Ah, mas ele toca bem a bola atrás. Tá, mas ele toma os gols que ele tomou hoje. Ele toma o gol que ele tomou contra o Flamengo. Ele toma o gol que ele tomou contra o Ceará. Desculpa, é boa pessoa, me parece um pai de família, um rapaz bacana, mas assim, o Sampaoli acha que é um desrespeito criticar o Everson. Agora, onde residiu o respeito por tirar o Vanderlei sem ter falhado do gol do Santos? Né? E dizer, não queremos vender o Vanderlei, contamos com ele. Isso é uma sacanagem com o cara. Deixa ele seguir a vida dele. Vende logo, rescinde o contrato, Vanderlei vai ser feliz, vai ser goleiro em qualquer outro lugar aí. Porque, honestamente, o custo-benefício do lance de jogar com os pés até agora não está se fazendo útil. Né? O Vanderlei também falha? Também falha. O problema é que o Vanderlei falha, mas ele pegava umas bolas impensáveis e ele transmitia uma confiança para o time e para o torcedor que o Everson, desculpa, não transmite. Aí ele pega lá umas 2, 3 bolas difíceis, salva o time num jogo, mas irremediavelmente ele vai ter problema numa outra partida. Não estou dizendo que o Santos perdeu por causa do Everson, eu costumo sempre deixar isso claro. Eu acho injustiça você pegar e colocar tudo na conta de um jogador, até porque ele não pediu para jogar. Tem alguém que o escala e teve alguém que o contratou. Ele é a última ponta em termos de reclamação. O goleiro é o menos culpado. E o Santos tem um baita treinador de goleiros que é o Azul. Então a garantia é que nos treinos o Everson assim tão melhor que o Vanderlei. Nos jogos que a gente não vê o treino. O Sampaoli banca o Everson. Então assim, eu não me incomoda o jeito como esse rapaz chegando para ser titular do gol do Santos e o que ele vem fazendo. Fosse qualquer outro, em qualquer outra posição, já tinha perdido lugar. Alguém vai dizer assim, não, mas eu acho que ele não falhou. Tá bom, mas sabe, os gols que ele toma, do jeito que toma, são lances indefensáveis. Você fala assim, caramba, era indefensável. Sempre gera uma discussão, sempre tem alguém que fala assim, não tinha defesa ou tinha defesa. Sempre dá discussão. Porque quando o lance é impossível do cara defender, meio que de uma forma geral as pessoas falam, realmente não dava para fazer nada. Então, eu queria pontuar isso. Uma outra coisa, também só houve o chute, repito, porque no começo da jogada o seu Jorge, que é um jogador de seleção brasileira, cometeu uma falha de marcação, jogando na posição dele, lateral esquerdo. Né? E eu fico pensando sinceramente, o Santos tem o Felipe Jonathan, que já está aí, que já é nosso. Pagar uma fortuna para o Mônaco, ou para o Porto, sei lá para quem que é, produtor? Para o Mônaco, uma fortuna em dinheiro, para o Jorge fazer essas coisas, ou para ter atuações regulares, eu, sinceramente, eu fico pensando se vale a pena, né, colocar esse dinheiro todo. Aí você se pergunta, e aí começa a se responder também, por que não deu certo no Porto, por que não deu certo no Mônaco, né? Se você parar para analisar, talvez ele seja tecnicamente o melhor jogador do Santos, com a bola no pé, com a qualidade. Mas isso só não basta. Ele tem a parte defensiva e tem a parte em que ele precisa, né, oferecer um pouco mais para o time. Porque assim, não dá para a gente exigir mais do Jean Mota do que ele apresenta. Não dá para exigir mais do Marinho do que ele apresenta. Não dá para exigir mais do Sacha, do Derlis, do Evandro. O futebol deles é esse. Agora, do Jorge, ele pode oferecer mais. E ele não está oferecendo. E não foi só por causa do lance do gol. Foi por conta das atuações que ele apresenta. Então, assim, quando o Santos, eu vou voltar naquele tema, quando o Santos ganha e mostra todo o seu potencial, o adversário não vê a cor da bola. Agora é impressionante como o Santos perde para times que são tecnicamente inferiores
que apresentam uma consistência tática pífia e que constrói resultados em cima dos erros do Santos e fazendo o futebol feio do chutão, da bola parada, como foi nas derrotas recentes, né, do Santos nesse Campeonato Brasileiro. Talvez não contra o Flamengo e não contra o Palmeiras, que aliás são os times que pontuam o campeonato, mas contra o Atlético, contra o São Paulo, contra o Cruzeiro, contra o Fortaleza, o Santos deu munição para o adversário. E o Sampaoli, treinador, tem que identificar o porquê isso acontece, né? As pessoas falam assim, olha, professor Pardal, os próprios jogadores já disseram, a parte tática ela é treinada, não é uma coisa assim de uma hora para outra. Agora, o Sampaoli erra, ao meu ver, em insistir com um goleiro que não dá resposta. Não sei se você montar a própria mudança, a montagem do esquema para preservar o Jorge talvez seja uma resposta, né? Vamos deixá-lo solto para jogar ofensivamente. A gente vai ter todo um sistema para que ele jogue. Mas ele não joga. Você põe 3 zagueiros para o cara jogar solto, para ele ter liberdade, e ele não faz a diferença. Fica difícil. E aí não dá nem para comentar, porque o Sacha jogou, não jogou, porque o Soteldo jogou mais pelo meio. Os dois eram dúvida para a partida. Por que o menino não começou a partida, o Thailson? Porque ele está, inclusive, entrando no ritmo físico do campeonato. E talvez o São Paulo tenha achado que, para a característica do jogo, talvez o melhor fosse entrar no segundo tempo. Então, assim, a única reflexão que eu peço para os senhores é essa. Claro, com educação, com inteligência, porque é muito fácil, seria muito fácil para mim ou para qualquer outro que trabalha com isso, vir aqui e falar o que as pessoas querem ouvir. Eu confesso que é difícil, é complicado. Às vezes dá vontade realmente de ceder, entregar os pontos e falar assim, vamos dar o que o povo quer. Vamos falar que o treinador é burro, que 3 zagueiros não dá mais, mas a gente tem que olhar, porque tem 3 zagueiros de um jeito, tem 3 zagueiros de outro, né? E eu não estou dizendo aqui só que o Santos perdeu por falhas individuais. Não perdeu só por falhas individuais. Perdeu porque o treinador insiste com um goleiro que não dá resposta quando se precisa dele. Invariavelmente. Porque ele tirou um goleiro que tinha total confiança de todos, da torcida, sem uma justificativa. E aí não reside nenhum tipo de desrespeito, porque o São Paulo tem que se acostumar também com o fato das pessoas não concordarem 100% com o que ele faz. E eu falo com muita tranquilidade na condição de defensor do trabalho dele. Não sou como alguns estúpidos que acham que deveria o Santos ter um treinador qualquer, uma porcaria de treinador, um desses aí que vem fazer o mais do mesmo sempre. Porque você pode criticar o treinador. Você pode criticar pontualmente. Mas porque tem gente que antes do jogo escala o time. Os caras que metem uma escalação lá, nossa senhora, né? Podiam eles serem os treinadores. Porque a escalação dele é essa, dá sempre certo, né? É como as coisas que acontecem hoje, né? Hoje em dia, em relação à opinião pública. De repente todo mundo é especialista em alguma coisa. E não é assim que funciona, né? E o presidente do Santos ele tem que entender, eu sei que agora foi aprovada essa mudança aí estatutária, a questão do Profut. Ele o ano que vem vai precisar ficar esperto com a questão dos gastos, né? E aí, como é que contrata para um time que não tem um meia que faça gol, que não tem um centroavante que balance as redes? Vai ter que ter muita criatividade. E aí tem que blindar o Paulo Autuori para ele trabalhar, né? Eu acho que a vida do Pérez no ano que vem não vai ser fácil, não. E com toda a efervescência política que já contamina algumas opiniões de quem é contra o presidente e de quem o defende, inclusive, né? Porque certas coisas são ditas meio que no sentido de tirar a responsabilidade dos dirigentes sobre o que acontece dentro de campo, e não é assim que funciona. Mas enfim, hoje o Santos tem uma campanha muito boa, acima do que muita gente esperava, chegou a sonhar com o título do Campeonato Brasileiro e vai ter uma partida no próximo sábado que vai ser muito difícil
contra o Corinthians em Itaquera. O Corinthians está numa desgraça danada também. Está pior que o Santos no campeonato, né? Não vai ter o técnico, não vai ter o lateral. O Santos não vai ter o Lucas Veríssimo. Mas tem que ir pro jogo. Uma hora ou outra o Santos tem que ganhar um jogo desse tipo, desse porte fora de casa, né? Para poder seguir numa linha a sua campanha de ganha partidas, empata, perde, dentro de uma normalidade. O que se deve ter em conta e bastante tranquilo na consciência das pessoas é que, assim, este é o jeito de trabalhar do treinador que o Santos trouxe, ex-técnico da seleção da Argentina, do Chile, do Sevilha, da Universidade do Chile. O cara trabalha assim. Se a gente não quiser, tem quem no mercado hoje para trazer? Né? Algum argentino diferente? O técnico do River Plate? Seria ótimo. Quanto custa o Marcelo Gallardo? Temos bala para contratar? Temos dinheiro? Ou a gente vai fazer uma vaquinha para pagar o salário de um cara desse? Ou quem? O Wagner Mancini, que vai ficar no Atlético até o final do ano? Pode ser, ele lançou aí o Neymar. Lembram? O Cuca. Os senhores sabem, né? Então, assim, ficar nessa coisa sistemática não dá certo. Agora, podem criticar à vontade o treinador. Eu estou criticando aqui. Já falei. Eu acho que tem jogos em que os 3 zagueiros cabem. Eu acho que esse contra o Atlético até caberia, pelo que ele imaginou da partida. Outros não. Em outros não cabem os 3 zagueiros. Como eu acho que esse goleiro que está jogando hoje, o Vanderlei seria desde sempre o meu titular. Nada contra ele, pode compor o grupo, pode evoluir, né? Com o tempo. Como o Aguilar saiu do time. Por falhas. Mas alguém vai dizer que o goleiro não falhou. Então são coisas que acontecem no time que nós temos que falar. O torcedor, a imprensa, isso tem que ser falado. Isso tem que chegar aos ouvidos do treinador via quem de direito, que é o executivo de futebol. Porque tem condição moral e conhecimento para isso. O problema é quando você não tem dirigentes que possam chegar no treinador com moral e conhecimento para falar sobre esse tipo de coisa, porque senão fica parecendo uma ingerência no trabalho do cidadão. Enfim, o Santos perdeu porque foi mal escalado, teve um erro de escalação, ao meu ver, contou com erros individuais e contou com a desatenção por parte do grupo. E no frigir dos ovos, porque tem jogadores que, dando o seu máximo, não são suficientes para o que o Santos precisa, né? E repito aqui, outros times em situação pior no campeonato têm jogadores que o Santos não tem. O tal do Michel do Goiás, por exemplo, que o Santos quis, mas agora vai custar uma fortuna e não vai ter bala para contratar, a não ser que apareça algum negócio, né, com algum investidor estrangeiro, alguém que deixa aqui o cara no clube. Só estou dando esse exemplo como poderia haver outros. Mas enfim, vamos aguardar. O pior cenário para a paz no clube é perder sábado que vem para o Corinthians. Então, o que o Jean Mota falou depois da partida, que não dá para entrar desligado, que a cota de desligamento, de desatenção, né, de déficit de atenção tenha sido esgotada contra o Atlético Mineiro. Que a questão da atenção esteja equacionada para o clássico contra o Corinthians, porque a gente sabe que o clássico tem um peso na vida do clube muito maior. E vai ter a semana cheia para treinar. Vai ter a semana para descansar, para treinar, para mudar o jeito, para ver quem é que vai para a partida, como é que vai ser. Apesar do Corinthians ser um adversário mais forte do que o Atlético Mineiro, o Santos tem obrigação de jogar melhor do que fez neste domingo em Belo Horizonte. A obrigação passa pela responsabilidade dos dirigentes, do treinador, para quem diz que eu não cobro o treinador, tem sim responsabilidade, e dos jogadores idem. O Santos não pode entrar em campo dormindo contra o Corinthians, como fez em Belo Horizonte 2 vezes nessa temporada, contra o Cruzeiro e contra o Atlético Mineiro, e em outras partidas do ano também. Tá certo, meus caros? Desculpa se eu não digo o que muitos querem ouvir, porque basicamente eu costumo falar aquilo que eu penso, e eu não vou ficar mudando de opinião porque os outros querem que eu mude, né? Mas eu tento ser claro nas minhas argumentações, que podem não ser aquelas com as quais alguns concordem, mas
o que eu acho que tem a ver com a minha consciência. Sempre imaginando que algo melhor pode acontecer desde que todos façam a sua parte, né? Sampaoli, eu sei que você gosta do Everson, mas eu trocaria já pelo Vanderlei, aproveitaria o ensejo, né? E você ia ter um problema a menos para se preocupar, né? No sábado, se precisar voltar um lateral e jogar com o Alisson mesmo, a torcida não tem essa coisa com o Alisson. Se precisa de um volante característico, ou o Jobson, né? Para que você tenha um lateral, para você ter o terceiro zagueiro, mas sem parecer o terceiro zagueiro, né? Porque sempre tem um terceiro zagueiro, que às vezes não parece, o torcedor não percebe, que tem o volante que faz o terceiro zagueiro, mas você vai ter um lateral, mesmo que não desça, no caso do Pará, que fique paradinho lá, paradinho na lateral, não tem problema, mas se ajude nesse aspecto, né? Porque a questão do ambiente também favorece muito a continuidade do trabalho. Produtor, quanto tempo nós temos? Quase 26. Nossa senhora, falei muito. Então vamos fechar o vídeo de hoje com os nossos apoiadores ao Chopp do Gonzaga, Avenida na Costa 512, pertinho da Praça da Independência, almoço executivo de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 4 da tarde, a partir de R$ 24,90, tem o delivery no 13 3286 1828. Tradição e qualidade no Chopp do Gonzaga, com a gente também Garbo Moda Masculina, em Santos, no Praia Mar Shopping, no piso térreo, telefone 13 3227 0812. Com a gente também do Centro Santos, faça a sua endoscopia e outros exames importantes, Avenida na Costa 222, conjunto 33, telefone para marcar a sua consulta e o seu exame 13 3235 1819. Procure também nas redes sociais e na internet em do Centro Santos. Com a gente também Velha Guarda Barbershop, no Gonzaga, na rua Goitacazes 24. Você pode marcar o corte de cabelo, pedir para cortar em casa no WhatsApp 13982095390. Isatec Informática com a gente também, Senador Feijó 686, esquina com a Senador Feijó, ou esquina com a Carvalho de Mendonça, perdão, sala 1820, no Blue Office, isatecinformática.com.br, 13 30 20 18 77. Pede Brigadeiro Presentes, facebook.com/, Pede Brigadeiro Presentes, docinhos e caixinhas artesanais. Um brigadeiro iria bem agora para o nosso paladar, que está amargurado com esta derrota do Santos para o Atlético Mineiro e com tantas coisas erradas que acontecem no Santos e com coisas que deveriam ser revistas, mas enfim, ao longo da semana a gente vai tentar procurar mais explicações para tudo o que aconteceu. Meus caros, muito obrigado pela audiência. Passamos dos 9 mil inscritos no canal, passamos de 900 mil visualizações no canal, fico muito feliz com a audiência de vocês. Eu peço que curtam o vídeo, você que não é inscrito no canal, se inscreva, também ative aí o sininho para receber as notificações. Ao longo da semana nos encontramos para outras conversas e análises sobre este momento do Santos no Campeonato Brasileiro, tá certo? Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.